Boa madrugada! E se você é novo no canal, inscreve-se no canal. Se você já está aqui conosco, curta, comenta e compartilha. Vamos lá ao verbete de hoje: Educação na República e no século XX. Educação na Primeira República. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, ampliou-se o debate acerca dos caminhos da educação nacional, além da eterna disputa entre os partidários da educação elitista particular ou popular, que era a educação pública e gratuita. Havia os embates entre os defensores da educação religiosa ou laica, tá? Isso nunca deixou de ter. Como sabemos, de uma maneira ou de outra, tais conflitos permanecem vivos, não é? Isso é eterno dentro da educação. Então, o advento da República trouxe consigo a criação de um ministério direcionado às questões da instrução pública, tá? Quem comandou esse ministério, nada mais, nada menos do que Benjamin Constant Botelho de Magalhães. Em 1890, surge um decreto que estabelece que o ensino deve ser gratuito no primário e leigo e livre em todos os outros graus. No mesmo período, ocorre a descentralização do poder político, o que refletiu diretamente na educação, tá bom? Então, de acordo com a Constituição de 1891, tá? Teve a proclamação em 1889 e aí uma Constituição em 1891. A União competia legislar sobre o ensino superior e secundário nos estados e na capital da República. E aos estados era permitido organizar os sistemas escolares primário, normal e secundário. A Constituição 91 também dizia que se realizarmos um estudo comparado com o ato adicional de 1837, essas orientações se mantiveram, pois não houve mudança substancial quanto a essa questão da educação, nos explica Alves. A organização escolar na República sofreu forte influência do positivismo, tá? Ocorre que essa corrente do pensamento, cuja proposta baseava-se na busca do progresso por meio do rigor científico, considera a instrução popular como algo imprescindível à marcha do progresso. Então, era preciso transformar os súditos em cidadãos estes aptos a exercer a democracia. Ainda em 1891, no ano que teve a Constituição promulgada, há uma série de mudanças políticas e sociais. A educação também teve novas legislações. Um dos destaques do período é a reforma Benjamin Constant, tá? Cujos princípios orientadores pautavam-se na liberdade, na laicidade e na gratuidade do ensino primário. Tais princípios seguiam a orientação encontrada na Constituição. Então, o artigo 35 incumbe, outro sim, ao Congresso, mas não privativamente. Primeiro, velar na guarda da Constituição das leis e providenciar sobre as necessidades de caráter federal. Segundo, animar no país o desenvolvimento das letras, artes e ciências, bem como a imigração, a agricultura, a indústria e o comércio, sem privilégios que tolham a ação dos governos locais. Terceiro, criar instituições de ensino superior e secundário nos estados. E quarto, prover a instrução secundária no Distrito Federal. Então, gente, um dos objetivos da reforma Benjamin Constant era que o ensino deixasse de ser tão somente preparador para se tornar formador de alunos para os cursos superiores. Isso é muito importante. Para tal, uma das estratégias era substituir a predominância literária pela científica. Mas o que ocorreu foi apenas o acréscimo de disciplinas científicas, o que resultou em um ensino enciclopédico.
Além da reforma Benjamin Constant, a Primeira República é marcada por outras reformas educacionais. Em 1893, Cesário Mota criou os grupos escolares, agrupados em um mesmo prédio. As classes deixaram de reunir alunos de várias idades e passaram a distribuí-los em séries, que foi o ensino seriado para aulas simultâneas e progressivas. Em 1893, isso. Em 1901, o Colégio Epitácio Pessoa propôs a descentralização no ensino e a liberdade de ensinar. Isso em 1901. Em 1911, a Lei Orgânica Rivadavia Correia, ou Reforma Rivadavia, pregou uma cultura geral de caráter essencialmente prático, aplicável a todas as exigências da vida, libertando-a da preocupação subalterna de cursos preparatórios. Isso em 1911. Em 1915, a reforma Carlos Maximiliano criou o exame vestibular para controlar o ingresso, o ensino superior e retomou os antigos caminhos da educação ao reoficializar o ensino. Isso em 1915. Em 1925, a elitização do ensino foi sedimentada com a reforma Rocha Vaz, que implementou o sistema de aprovação classificatória para delimitar vagas no vestibular e criou a polícia escolar. É notável a contribuição de Anísio Teixeira para essa questão das ideias pragmáticas de John Dewey, tá? Se você quiser saber um pouco de John Dewey, você veja o vídeo, o verbete, né? Que não é um vídeo, é um verbete anterior. As ideias pragmáticas de John Dewey trouxe também uma liberdade de movimento para implementar as reformas educacionais em diversos locais do país. Então, o sociólogo Fernando de Azevedo e Lourenço Filho também participaram do movimento da Escola Nova, que tinha como ideário uma escola pública de qualidade, democrática, que combatesse o elitismo da educação. Então, essas reformas que eu acabei de citar de 1925, tá? Então, essas reformas, 1893, Cesário Mota, 1901, Colégio Epitácio Pessoa, 1911, a Lei Orgânica Rivadavia Correia, 1915, a Reforma Carlos Maximiliano e, por último, 1925, a elitização do ensino sedimentada pela Reforma Rocha Vaz, serviram apenas para confirmar que os cursos da época, os quais se espalhavam em modelos importados de realidades diversas da realidade do Brasil, somente conseguiram formar um pessoal sem a instrução teórica adequada à transformação da realidade em benefício de interesses da população como um todo. Bem, gente, o regime republicano incutiu na educação sua propaganda ideológica e caberia à escola promover a equalização social. Essa suposta preocupação com o ensino primário, no entanto, de acordo com as elites dirigentes, era revestida de um caráter altamente político. Então, não adianta, né? A política está sempre aqui no âmbito educacional, assim como a economia. No fim da Primeira República, gente, período que vai de 1889 a 1930, surgem diversas iniciativas estaduais e federais crentes no poder da educação, que era visto como um instrumento de correção do processo evolutivo da sociedade brasileira e força propulsora do progresso. Ok? Então, isso foi a Primeira República. Agora vamos para a Segunda República. A educação na Segunda República. Que a gente está falando da educação na República e no século XX. Na Segunda República, não houveram muitas mudanças, tá certo? Isso comparando ainda com o Império.
Então, o governo federal mostrou-se incapaz de desenvolver uma política nacional para o sistema da educação. O ensino primário ficava sob a responsabilidade dos estados, os quais eram desprovidos de recursos financeiros. O ensino secundário era um simples curso preparatório para o ensino superior, em meio ao acelerado processo de formação das metrópoles urbanas, em função do binômio produção, indústria, consumo comercial. A educação tornou-se o centro de debates por toda parte. Então, no início do governo Vargas, foram criados o Ministério dos Negócios, da Educação, tá? Esse ministério, ele era Educação e Saúde Pública junto. As secretarias de educação dos estados também foram criadas nessa época do governo Vargas. Chegavam ao fim um longo período em que o governo federal se manteve completamente alheio aos problemas da educação popular. Isso na questão da Segunda República. Então, gente, marquem aí, ainda em 1930, o ministro Francisco Campos reformou o ensino secundário, criando os exames de madureza. Em abril de 1931, Francisco Campos organizou o Conselho Nacional da Educação. A reforma teve, então, início pelo ensino secundário. Um decreto de abril de 1931 estabeleceu que o ensino secundário passaria a ter uma dupla finalidade: formação geral e preparação para o ensino superior. Quanto à estrutura, foi dividida em 2 graus, com duração total de 7 anos. Fundamental, com 5 anos de duração, era comum a todos e buscava oferecer uma sólida formação geral. Complementar, o pré-vestibular, com duração de 2 anos, era dividido em 3 ramos. Para os que visavam aos estudos jurídicos, a ênfase recaía sobre as disciplinas de humanidades. Para aqueles que pretendiam cursar medicina, farmácia e odontologia, predominavam as ciências naturais e biológicas. Para os que visavam aos cursos de engenharia e arquitetura, o foco era na matemática e na física. Então, a gente já pode ver aí essa mudança, que também chegou no ensino superior, contempladas nos estatutos das universidades brasileiras, promulgadas em abril de 1931. Ainda, estamos em 1931, tá? Até aquele momento, as escolas superiores eram formadas por agregação de faculdades isoladas, como as universidades do Rio de Janeiro e Minas Gerais. Na prática, Brasil e Paraguai eram os únicos países da América do Sul que não dispunham de verdadeiras universidades, até 1934, quando foi fundada a USP. Então, a Constituição de 1934 foi a primeira a traçar as linhas mestras, isso é muito importante que vocês saibam, de uma política educacional brasileira, estabelecendo normas importantes, tais como a educação como direito de todos, a obrigatoriedade da escola primária integral, a gratuidade do ensino primário e a assistência aos estudantes necessitados. Então, o novo texto constitucional foi motivo de intensa polêmica. Ao terminar com a omissão do governo federal, acabou por cair no extremo oposto, ao impor aos estados uma forte centralização de competências de fiscalização, repleta de burocracia. Apesar de seus significativos avanços, a Constituição de 1934 teve vida curta. 3 anos depois de sua promulgação, foi substituída por outra imposta pelo Estado Novo de Getúlio Vargas em 1937. Entre os anos de 31 e 37 foram organizados muitos congressos e conferências a fim de debater os princípios que seriam responsáveis por orientar a educação no Brasil. Vejamos o que diz Alves. Ele diz o seguinte: durante os eventos e congressos de 1931 a 37, posicionavam-se 2 correntes, uma tradicional ligada aos educadores católicos, que defendiam uma educação católica particular em separado,
com o atendimento a meninos e meninas e a concepção de que a família era a principal responsável pela educação de seus filhos, e outra influenciada pelas ideias da Escola Nova, que defendia a laicidade, gratuidade e responsabilidade pública em educação, entre outros aspectos. Então, o fim do Estado Novo e a promulgação da Constituição de 1946 trouxeram consigo ideais de uma lei que guiasse a educação. Teve início, então, a elaboração do projeto de lei de diretrizes e bases da educação LDB, subscrita por Clemente Mariani, então ministro da Educação e Saúde. Após 13 anos de discussão, em 20 de dezembro de 1961, o projeto finalmente virou lei, uma lei que já nasceu ultrapassada, diga-se, pois não mais satisfazia os anseios e necessidades da sociedade. Com o golpe militar de 1964, veio a necessidade de uma lei capaz de atender às necessidades do novo sistema de governo. Com base na nova determinação política e econômica vigente no país, especialistas brasileiros e norte-americanos debateram acerca desse processo, estudando as necessidades do Brasil em termos da educação, a fim de implantar um sistema de ensino que satisfaz os interesses daqueles que detinham poder político e econômico. Isso resultou na sanção da nova LDB em 1971, a qual perdurou até 1996, quando a lei atual foi editada. Então, a atual LDB, Lei de Diretrizes e Bases, foi sancionada após muitos debates iniciados em 1998, quando da promulgação da nova Constituição Federal, tendo passado por uma série de emendas. Sendo assim, o senador Darcy Ribeiro apresentou um substituto sucinto, de acordo com as necessidades brasileiras, e capaz de possibilitar a escolarização a todas as crianças e jovens, sendo finalmente aprovada e sancionada na forma da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996. A LDB de 96 promoveu grandes mudanças no sistema escolar brasileiro, e a principal foi a divisão em educação básica, educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Depois disso, o ensino superior. Agora vamos para o século XX, de maneira rápida, na história recente da educação no Brasil. Pode-se dizer que o século XX na educação, foi inaugurado pelo surgimento dos grupos escolares e pela feminização do magistério. O magistério foi, desde o princípio, uma profissão-missão, voltada para o cumprimento de um dever sagrado. Ninguém melhor que a mulher, dotada dos atributos da maternidade, para desempenhar tal função. Então, vamos considerar aqui, a questão de um ensino primário, grupos escolares, implantação de 4 a 10 escolas, as quais coexistiam em um raio de 2 km, para as pessoas estarem ali juntas, Então, essa questão da escola a 2 km no raio de 2 km era algo que iria disponibilizando aí escolas, grupos escolares, entendeu? Grupos escolares, os estudantes eram divididos por classes, séries e sexo, existindo sempre 2 classes para cada série escolar do curso preliminar. O trabalho escolar era segmentado, reunindo alunos com grau de aprendizagem semelhante em uma mesma classe. Então, as escolas intermediárias eram diferenciadas por serem regidas por professores não normalistas, que passavam por exames das matérias de primeiro grau e cujos vencimentos eram mais baixos por possuírem plano de estudo reduzido. As escolas provisórias eram regidas por professores interinos, habilitados perante os inspetores do distrito, também com plano reduzido de estudo.
As escolas ambulantes pretendiam aquelas escolas que os professores eram itinerantes. As escolas noturnas eram instituídas em lugares onde houvesse frequência de mais de 30 alunos, de preferência do sexo masculino maior de 16 anos. Os professores dessas escolas geralmente lecionavam durante o dia nas escolas preliminares e recebiam gratificação pelas noturnas. No século XX, eu gostaria também aqui de falar da lei número 842, de 6 de outubro de 1902, que instituiu que os professores adjuntos das escolas isoladas e dos grupos escolares fossem equipados e equiparados, tivessem equipamentos para trabalhar e fossem equiparados aos diplomados, no que tange a remoção, a permuta e a nomeação. No mesmo ano, a lei número 854, de 14 de novembro de 1902, equiparou os professores preliminares normalistas aos professores complementares. Então, isso é muito importante, né, gente? Questão salarial e etc. Datada 27 de abril de 1904, o decreto de 1216 aprovou o regimento interno dos grupos escolares e das escolas modelo, que tinha em São Paulo. São Paulo, como sempre, aí saindo na frente. Gente, então, século XX, educação, a gente não pode deixar de citar Saviani, que vai mostrar de uma educação cuja organização administrativa e pedagógica do sistema como um todo, né? Ela traduz-se nos anseios generalizados, na construção ou aquisição de prédios, edifícios para essas escolas, que aconteceu no século XX, esse grande investimento nas instituições, na arquitetura e etc. A instituição de um corpo de agentes com destaques para os professores, exigindo formação específica, criando critérios de admissão e a especificação das funções a serem desempenhadas. E, por fim, Saviani nos lembra a organização dos grupos escolares, superando a fase das cadeiras isoladas, superando a questão das aulas régias. Muito teremos a dizer ainda sobre o século XX, à luz do que nos ensina Saviani, quando ele diz que após a proclamação da República, é que as escolas públicas começaram a marcar, né, de maneira mais sólida, presença na história da educação brasileira, tá? E isso deve-se ao fato que o poder público assumiu para ele a tarefa de organizar e manter integralmente as escolas, visando difundir o ensino para toda a população. Os autores seguem dizendo, explica Saviani, que da ótica administrativa não houve mudança significativa na educação do Império para o início da República, tendo como início diferenciado a laicidade. Agora vem a questão da Revolução de 1930, que por sua vez destacou-se por fazer da educação uma questão nacional, na medida em que criou o Ministério da Educação e da Saúde Pública, 1930, tá? Então, essa é a grande sacada. Na segunda metade do século XX, as diferenças sociais ainda se faziam presentes na sociedade brasileira e a escola ainda era tida como o melhor meio de ascensão social. Na atualidade, a quantidade de mulheres que procuraram o ensino superior chega a superar a de homens. Obviamente, ainda há muito o que ser conquistado no século XX, mas nós vamos parando por aqui. Muito obrigada por ter ficado conosco até o final. E vamos lá!